Oi, meus amores! Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Sei que ela já saiu em vários lugares, quem tem os meus livros também já conhece, mas eu quero contar com mais detalhes a partir de agora. Eu sou formada em pedagogia, mas a minha paixão mesmo sempre foi o ramo da moda. Eu tive loja, uma boutique de moda feminina, mas aos 35 anos eu resolvi fazer meu próprio bolo de aniversário olhando uma receita no YouTube. Ter feito esse bolo para o meu aniversário foi algo assim muito despretensioso. Eu jamais me imaginei na confeitaria. Meu marido era gerente de supermercado e os bolos dos aniversários de casa eram sempre trazidos por ele. E nesse dia, do nada, eu quis fazer o meu bolo. Não tinha receitas ainda, como eu comentei, eu vi o vídeo no YouTube. Aí eu tive ajuda de uma funcionária que tinha em casa, que ela já fazia alguns bolos. Tive duas amigas que foram importantes também, que me emprestaram um bico de confeitar, batedeira. Gente, eu não tinha um bico de confeitar para começar esse bolo. E aí, esse bolo ficou tão maravilhoso, eu fiz um chá da tarde, convidei algumas amigas e todo mundo amou o bolo. E a maioria das confeiteiras começam assim, faz um bolo do nada, começa para a família e de repente o negócio aumenta. E no meu caso também não foi diferente, a história é muito parecida. Fiz esse bolo para mim no dia 28 de março, no dia 31 de março, foi aniversário do meu filho, lá estava eu fazendo o segundo bolo. Em seguida, minha dentista pediu um bolo e outra amiga eu fiz também. Então eu fiz esses bolos, praticamente todos em uma semana, e até achei que fossem aparecer mais alguns, mas não apareceram. E eu estava tranquila, não estava pensando em bolos, tinham se passado 2 meses já, não tinha feito mais nenhum. E eu sempre fui uma mulher de muita fé, uma mulher muito próxima com Deus. E eu estava em um momento de oração na madrugada e eu recebi algo muito forte. Eu falo que Deus falou, porque Deus fala comigo, através de pensamento. Eu sempre tenho uma maneira de receber uma mensagem. E naquela madrugada, 3 horas da manhã, Deus falou claramente: você vai ensinar o mundo a fazer bolos. Naquele momento poderia ter sido uma loucura isso, porque eu não sabia nem para mim. Eu tinha feito alguns bolos ali com massa pronta, com receita de YouTube, com a ajuda de alguma amiga. Então, como eu ia ensinar o mundo? Eu não tinha formação nenhuma, não estudei isso. Quando Deus fala, eu nunca questiono, eu corro para botar em prática. Eu costumo citar esse dia, como um trem que passou e eu pulei dentro daquele trem e eu agarrei a oportunidade. Eu poderia ter pensado assim, que loucura, isso não existe, como assim vou ensinar o mundo? Mas não. Voltei para a cama e naquela mesma madrugada foi criado um Instagram com o nome de Mara Cakes. O nome também foi me dado naquele momento porque eu me chamo Edmara e a partir dali eu não chamei mais Edmara. Todo mundo me chamou de Mara Cakes. Eu fiz o Instagram com o nome de Mara Cakes e postei as fotos dos 5 bolos. Lembra do meu filho, da dentista, da amiga, o meu? E para minha surpresa, o povo pirou. Porque chantilly, nessa época, era só bolo branquinho, com florzinha branquinha, de padaria. Não existia chantininho, com a mistura de leite ninho com chantilly. E eu comecei a fazer bolo amarelo, pink, azul, cores fortes, vivas. E nessa época a gente não via muito, bolos assim, com as cores tão vibrantes. E eu acredito que isso também chamou muita atenção. Era uma cobertura gostosa, que não era só sabor de gordura e tinha muita cor. E essas fotos desses 5 bolos foram super curtidas. Teve um bolo que chegou a 35 mil curtidas. Eu cheguei a brincar na época, Hoje eu falo, se eu postar meu melhor bolo, não vai dar 35 mil curtidas, E hoje estou em outra fase, faço bolos muito mais bonitos. Então eu acho que era para ser. E eu acho que começava esse caminho que Deus falou, Eu acho que aí foi o início, O Instagram fez esse sucesso rápido com... não me lembro bem, mas eu acho que na mesma semana já tinha 1.000 seguidores. Isso em 2015, gente? Que não é a internet que a gente tem hoje. Mas aí esse Instagram já sendo curtido, comentado, aquele zum na cidade. E eu achando que eu ia ser uma confeiteira de sucesso, porque eu ia vender muitos bolos e que eu ia ter muitas encomendas. Mas isso não aconteceu. Começaram a pedir para ensinar. Com isso, eu aceitei as primeiras 5 mulheres dentro da minha cozinha. Cobrei R$50 na época, gente. Que loucura, Hoje tenho livros maravilhosos, tenho vídeos, mas nesse dia não tinha uma folha para dar para essas mulheres. Acho que isso dá para vocês tirarem uma lição.
Eu estava começando aos 35 anos, eu não tinha recurso nem material. Eu acho que eu iniciei tudo isso que eu tenho hoje com a cara e a coragem e muita fé. Porque nem material eu tinha para aquelas mulheres daquele momento, né? O bico foi emprestado. Mas sabe aquele ditado, é melhor ir lá e fazer com o que você tem do que não fazer? Eu acho que eu vivi isso, né, lá em 2015. E mesmo sem ter nada apropriado, eu ensinei as 5 mulheres a fazer aquilo que eu tinha aprendido a fazer, né? Não era algo profissional, mas foi algo que acrescentou na vida delas e que também elas começaram uma profissão a partir desse dia. Eu estava morando em Paranavaí, no Paraná, na época. Então, em Paranavaí, eu fiz meu primeiro bolo e tive a minha primeira turminha de mulheres, né, que aprenderam a cobertura comigo. Mas eu terminei essa primeira turma e não consegui nem dar aula para a segunda turma, porque o marido, gerente do supermercado, foi transferido de cidade. A gente estava numa cidade de 80 mil habitantes, no Paraná, e fomos transferidos para Presidente Prudente, que é a cidade que eu estou hoje, né, que é 250 mil habitantes, e estou até hoje nessa cidade. Mas a história continuou. Quando cheguei aqui, o Instagram também continuou fazendo sucesso, as pessoas conheciam a minha página e também queriam aprender a fazer os bolos coloridos. Comecei também a montar turminhas aqui e muito rápido as pessoas iam falando umas para as outras e a velocidade que o meu Instagram foi entregando esses bolos. Hoje eu olho e falo, eram bolos tão simples, mas eles atraíram muitas pessoas para aprender. Aí comecei também a dar aulinhas no meu apartamento aqui, mas a minha cidade natal, chamada Lourdes, né, que é uma cidade de 2 mil habitantes, onde eu fui criada a vida toda, eu comecei também a ir para lá, porque as pessoas de lá também já me seguiam e também queriam aprender os bolos. Comecei a ir para a casa da minha mãe, todo domingo, enchia a garagem da minha mãe de cadeiras, pegava cadeiras emprestadas do boteco do meu compadre, montava como se fosse uma sala de aula, cadeiras enfileiradas, ou então uma mesa grande no meio, todo mundo em volta. E até esse momento sem material, até que lá em Lourdes eu fiz uma apostila bem pequenininha assim, com 8 páginas, não tá aqui, né? Poderia ter trazido. Com 8 folhas, gente. Eu me lembro que minha irmã e minha mãe que mandaram fazer com alguém da gráfica, que era amigo delas, e elas falaram, vamos fazer umas 50. E eu nem imaginava tudo que eu ia viver e falei, não, 20 tá ótimo, vai sobrar. Só temos 11 alunos, que foi a minha segunda turma de 11 mulheres lá na casa da minha mãe. E daí, gente, de Lourdes foi para a cidade vizinha, Lusitânia, Buritama, Birigui, Toriúba, que são várias vilinhas, são várias vilinhas em volta. O negócio começou a espalhar tanto que daqui a pouco eu já estava em outros estados e de repente eu já estava no Brasil todo. Mas antes de estar ensinando presencialmente, morando aqui em Presidente Prudente, pessoas de muitos estados ficaram sabendo. E eu não tinha começado ainda a fazer minha turnê igual de cantor, de que cada dia eu estava em um estado. Eu comecei a gravar com o celular e enviar. Em 4 meses que eu fiz aquele primeiro bolo, dia 28 de março de 2015, eu já tinha alunos em todos os estados do Brasil. Eu me lembro como hoje, quando eu comemorei o último estado que faltava. Então, às vezes, as pessoas falam, Mara, que legal, né? Você só tem 9 anos nesse setor, nesse ramo, e com tudo isso, você cresceu muito rápido, né? Aí eu brinco e falo, não foram 9 anos, com 4 meses eu já estava em todos os estados do Brasil. Do jeito que Deus falou, né? E daqui a pouco eu chego no mundo. E esses vídeos, gente, vou voltar lá naquela dica que eu dei para vocês, né? Para começar, não importa o recurso, não importa o que você tem nas mãos hoje, mas comece a fazer aquilo que você sonha, né? Aquilo que você tem vontade. Os vídeos que essas pessoas recebiam, eu vendia, tá? Recebia uma apostila, espiral, e recebia os vídeos que eu enviava pelo WhatsApp. Eram vídeos que hoje eu olho e falo, como eu pude vender isso para as pessoas. Meus filhos filmavam o chão, voltavam no bolo. Então não pense que a Mara começou essa história linda que a Mara tem, com vídeos profissionais, que eu tive uma câmera. Eu estava lembrando agora há pouco que o meu celular era aquele de camelô, que ia 3 chips. Lembra que todo mundo tinha um celular que tinha um chip da TIM, um da Vivo, um da Claro? Pois é, comecei gravando com o celular daquele. Eu não tinha o iPhone, tá? Então quem está esperando ter o iPhone para começar, pode parar com isso.
Eu acho também que fez muito sucesso, porque na época era o que tinha para as pessoas. Hoje nós temos acesso a muitas aulas, muitos cursos online, os materiais são incríveis, os vídeos são profissionais. E nessa época não se via as pessoas fazendo muito isso. Eu lembro que quem eu via gravando vídeo era Dani Nossi. Não tinha essa quantidade que tem hoje. Hoje está tudo muito acessível, né, para vocês que querem começar na confeitaria ou em outra área, está muito fácil, né? Nessa época não tinha. Então eu acho que por isso que as pessoas aceitaram tão bem esse meu material tão simples. Ele era muito simples, mas ele foi muito valorizado e ele transformou a vida das pessoas. Ele foi simples, mas ele era muito útil, né? Eu lembro que quando eu comecei com Mara Convida, não tinha lives como tem hoje, né, na internet. E aí tudo foi crescendo tão rápido que eu fui obrigada a estar aprendendo também. É como se eu tivesse sido empurrada. Estava cheio de pessoas querendo aprender comigo. Eu era a pessoa que tinha que ensinar aquelas outras pessoas. E com isso eu tive também que ir me capacitando, que ir estudando mais. Comecei a comprar apostilas, comprar livros, para ir também me capacitando, né? E de repente, gente, eu ali com aquela simplicidade do meu trabalho em casa, eu já estava sendo vista pelas marcas, pelas grandes marcas. Logo no meu início, eu tive um contrato com exclusividade com a Nestlé. Por 3 anos eu fiquei com esse contrato. Então vocês imaginam a pessoa que começou ali em casa, fazendo um bolinho, olhando no YouTube, de repente tem um contrato de exclusividade com a Nestlé, um contrato que na época foi R$100 mil, para quem vendeu um cursinho a R$50, imagine eu assinando isso e recebendo esse valor. Então assim, foi muito legal tudo que eu vivi, né? E tudo muito rápido, assim, esse início. Hoje eu olho pelo tamanho que tudo se transformou, pelo que é a Mara Cakes hoje, mas lembrando lá de trás, só é diferente o cenário, mas tudo era muito grande desde o início. Para mim, já era muito grande, né? Tudo que vinha acontecendo, esse reconhecimento das marcas é algo muito importante também para o profissional que está começando, né? Tipo, eu estou fazendo bem feito, a Nestlé me viu, é algo assim. E aí, de repente, eu estou contando aqui a Nestlé porque foi a primeira marca. De repente, eu já estava com vários outros contratos, né? Eu já tinha muitas empresas querendo fazer algum trabalho comigo. E eu acho que tudo isso só aconteceu pelo meu jeito de ser, por ser uma pessoa que acredita muito em mim, que nunca pensa ou planeja algo pensando, será que vai dar certo? E se não der certo? Não existe se e será na minha vida. Tudo que eu me proponho a fazer, eu já tenho certeza que deu certo. Então eu fui fazendo, eu falo que olhando para frente e para Deus, eu não olhei para as críticas, eu não olhei para quem não estava entendendo nada, porque para quem já tinha 20 anos na confeitaria, era formado na França, na Itália, não foi fácil também me receber. De repente a Mara Cakes caiu de paraquedas, as marcas estão babando o ovo dela e essa mulher nem estudou, né? Então não foi uma coisa também fácil para mim. Mas eu não olhei para nada disso. Eu sempre olho para onde eu quero chegar, né, o meu propósito, eu coloco foco no que é positivo, não estou focada em coisa negativa. Tinha pessoas que estavam super incomodadas com esse meu sucesso rápido. Então eu acho que também serve para vocês tirarem como lição, focar naquilo que vocês querem, né? Não estar olhando dos lados, fazer com aquilo que tem, não esperar ter alguma coisa para começar algo. Eu sempre pego aquilo que eu tenho, eu não fico tipo falando assim, poxa, se eu tivesse algo eu ia fazer aquilo, se eu tivesse a batedeira, na época eu poderia ter pensado assim, nossa, mas eu não tenho uma câmera profissional, como eu vou gravar vídeo para vender? Nossa, mas eu não tenho uma batedeira, né, da melhor marca, como que eu vou dar aula e mostrar aqui? Eu não pensei em nada disso, eu simplesmente usava aquilo que eu tinha no momento e deu tudo certo. E aí, gente, o negócio foi crescendo tanto, tomando uma proporção, que eu já estava bem conhecida, né? A nível Brasil, eu já estava com vários contratos, eu já estava dando aula em todos os estados, né? E logo que eu comecei a dar aula fora do meu estado, eu já quis fazer um material diferente. Eu acho que uma das coisas que me tornou essa Mara Cakes de hoje foi sempre querer fazer algo diferente, algo muito caprichado. Eu nunca cheguei com mais do mesmo. Eu sou detalhista e todo mundo que dava aula de confeitaria chegava com uma folha de sulfite. Então imaginem lá em 2016, quando alguém dava uma folha de sulfite, eu chegar e dar esse livro. Uma sala com 100 alunos, cada um recebia isso aqui.
Então aqui tinha receita de massa, de recheio, de cobertura, dica de assadeira, tinha tudo. Então assim, ninguém tinha isso nunca tinha acontecido, Brasil. Então assim, cheguei chegando. Vocês imaginam que a Mara chegou em 2015, fazendo o primeiro bolinho, olhando no YouTube. Um ano depois ela já tinha esse livro? Então assim, foi tudo muito rápido, e eu acho tudo com muito carinho, com muita dedicação. Eu tinha o maior prazer em entregar isso aqui para os alunos e todo mundo ficava encantado, porque isso não existia. E aí não veio só um livro, veio o segundo livro, veio o terceiro livro, simplesmente, Mara, ó, esse era um livro Confeitaria Artesanal, esse era Muito Além de Bolo. Por que esse nome? Porque a Mara era muito além de bolo. Mara falava de fé, de força, de propósito. Não era só de confeitaria. Eu acho que a minha maior missão sempre foi transformar as pessoas, levar a esperança de uma vida melhor através da confeitaria. E eu acho que essa Mara Muito Além de Bolo, ela é muito mais responsável por tudo isso que eu vivo hoje do que o bolo. Eu acho que o bolo ele era um atrativo para que as mulheres fossem para a minha aula, mas sempre foi muito além de bolo, nunca foi só sobre o bolo, e sim sobre pessoas, especialmente mulheres. E aí, o quarto livro, né? Então, assim, já tinha 4 livros, já dava aula em todo quanto é lugar do Brasil, já tinha sido convidada para palestrar em Dubai, Toronto, Milão, alunos online, cheguei a ter em 40 países. Quando eu falo online, era o CDzinho que eu enviava, ou vídeo do celular, não eram esses cursos online que tem hoje. E de repente também fiz um site com 50 produtos, tinha 50 itens com a minha marca. Por quê? Porque as lojas do Brasil que eu dava aula, elas não tinham bico, não tinham assadeira. Hoje, depois de 9 anos, a confeitaria cresceu muito. A gente vive em outros tempos, um tempo onde tem tudo. Mas lá, há 9 anos atrás, as lojas eram tudo de festa. Só tinha coisa para aniversário. Aí tinha uma prateleirinha com os biquinhos de plástico e só, e uns corantes. Então a confeitaria não era como é hoje. Então eu comecei a comprar assadeira e mandar para vários estados. Alguém estava lá no Acre, Mara, aqui não tem. Eu comprava e colocava no correio. Então sempre naquela missão de ajudar, sabe? Nunca foi para, quero ser famosa, quero ser a melhor confeiteira, nunca. Sempre compartilhar aquilo que eu vinha aprendendo, ajudar as pessoas, transformar as pessoas. E eu acho que essa missão é o que fez dar tudo tão certo e eu crescer tanto e eu ter tanta coisa ainda para contar para vocês. Esse é só o início assim da minha história, né? Tem muita coisa ainda para contar. E depois de tudo isso veio muito mais coisa, né? Hoje eu sou dona do maior evento de confeitaria, né, das Américas, eu tenho uma rede de franquias, mas isso vai ficar para os próximos vídeos e na próxima semana tem mais. Espero vocês para ouvir tudo nos detalhes como eu fiz aqui hoje. Fiquem atentos, continuem acompanhando aqui o canal, que agora vai ter sempre novidade para vocês. Beijo!